Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Daniela Paiva, sou do Núcleo de Treinamento Comercial da Allianz, faço parte do time desde 2020. Então, aqui eu tive essa missão de juntar só time de feras para trazer no detalhe o quanto o nosso Allianz Vida ele precisa ser experimentado e precisa crescer cada vez mais na corretora de vocês. Eu não quero me estender mais, vou só passar aqui a agenda de novo, vocês viram um pouquinho, né, da agenda, mas só para a gente passar o nosso conteúdo hoje, como a gente falou, é um time de feras que vai estar com a gente durante essa manhã, de 10 a meio-dia, estaremos juntos. Então, primeiro o time de produto vai falar dos nossos diferenciais de produto, a gente vai ter uma parte de como diversificar a carteira, falar um pouquinho das coberturas, né, de como que vocês podem fazer um simulador e quanto que isso é produtivo para vocês. Vocês vão ver na prática a nossa ficha de gestão, como navegar no nosso sistema AllianzNet. O time de operações vai dar todas as dicas de notas, números. Inclusive, esse material vai ficar de legado para vocês. Então, tudo que foi falado aqui, vocês vão receber para poder consultar na corretora no dia a dia de vocês. E uma parte muito interessante de sinistro, o Dr. Denis, do nosso jurídico contencioso, vai falar um pouquinho, além do aviso e acompanhamento, sobre dicas de sinistro, casos reais de sinistro aqui na Allianz, tá bom? Vou passar aqui, então, a palavra para Kátia Malaguti, ela que é de Produto Vida. Então, toda a inteligência, tudo de novidade, a gente fala com quem? Com Kátia Malaguti. Seja muito bem-vinda. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os corretores. Eu quero primeiro agradecer a presença de vocês. Para nós é motivo de muita alegria saber que estão todos interessados em nosso produto, que eu ouso dizer é o melhor do mercado. E a gente hoje vai apresentar tudo de bom que nós temos para vocês trabalharem. Eu vou compartilhar a tela, eu vou ser breve, porque a maior parte do assunto é o Claudio que vai tratar e eu não quero atrasar a pauta dele, então eu vou mostrar rapidamente para vocês nosso novo layout de peças de divulgação. Então, o nosso novo conceito para o produto é para aproveitar o hoje e proteger o amanhã. Pode contar com a gente. Eu tenho dito que a gente precisa criar a cultura de proteger o bem maior que a gente tem, que é a nossa vida. E apresentar para os nossos clientes que o seguro de vida, apesar de ser um produtinho um pouco delicado para a gente abordar, mostrar para eles que eles vão usar isso, podem usar ainda em vida algumas das coberturas, além de deixar uma proteção para a família, no caso, né, de chegar o dia que vai acontecer para todo mundo. Esse aqui são algumas peças que já estão sendo divulgadas, direcionadas aos clientes, então todo público pode ver essas propagandas, esse material nas redes sociais para conhecer um pouco do nosso produto. E tem a parte do material direcionado a vocês, que em alguns casos tem algumas informações diferenciadas que interessam apenas a vocês. Neste caso, eles são enviados por e-mail para que os clientes não acessem pela rede social, caso eles acabem seguindo a página de corretor, né, que é aberta para todo mundo, então a gente não consegue controlar esse tipo de acesso. Mas quero que vocês fiquem tranquilos que informações que só vocês precisam saber, eles não vão visualizar, tipo, qual a comissão que a gente trabalha, alguns diferenciais de incentivo, então só vocês irão receber. E vocês, os comerciais já têm em mãos todo esse material, vão divulgar para vocês trabalharem, fiquem à vontade para usar e abusar divulgando para os seus clientes os nossos produtos. Bom, o que eu queria dizer é isso. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui, aproveitem. Claudião, dá o seu show aí. Até mais. Bom dia, obrigado aí. Como a Catinha comentou, a Dani também. Bom, meu nome é Cláudio Greco. Alguns dos corretores eu já tive o prazer de estar na corretora. Estou na gestão comercial aqui, fazendo parte
dos treinamentos, da capacitação dos corretores em vida. Estão atendendo o Brasil. Junto comigo agora temos o Johnny, também aqui na equipe, que vai fazer essa mesma divulgação dos produtos aí nas regionais, nas nossas filiais. Estou vendo aqui quase 462 participantes. Então, a Catinha falou, é uma alegria muito grande a gente conseguir aqui passar para vocês, né? Eu sempre falo, treinamento é uma palavra forte, né? Para a gente treiná-lo, sim, mas eu costumo dizer que é um bom bate-papo entre a gente interagindo aqui, apresentando os produtos para vocês. Então, fiquem à vontade para tirar as dúvidas aí pelo chat. Kátia, o Johnny, e a hora que a gente abrir também para alguém falar, nós vamos sanando as dúvidas aí no decorrer da apresentação. Vou compartilhar com vocês e espero que essa 1 hora aqui que a gente consiga passar esses diferenciais, o que a gente tem de melhor dos nossos produtos de vida individual, acidentes pessoais individual e o nosso PME global. Então vamos lá. Aqui nós temos a nossa agendinha também. Então, Allianz Vida PME Global, vamos falar das principais características, coberturas. Vamos demonstrar aqui nosso vida individual para vocês, nossos diferenciais, coberturas, os acidentes pessoais aqui individual, como a gente comentou, também vamos falar do produto. E por fim aqui, nós vamos falar de comercialização, comissão do corretor, né? Temos 2 estudos de casos aqui para que vocês consigam obter informações dos seus clientes e apresentar um pacote mais adequado ao seu cliente, sua rentabilidade. E também vamos demonstrar aqui um simulador de vendas que a Allianz fez com muito carinho para vocês colocarem uma meta e perseguir essa meta aí nesse simuladorzinho de vendas. Vamos começar com o nosso PME Global. Então, quando a Allianz reformulou, nós pensamos aí o que tinha de melhor no mercado para estar apresentando para vocês. Então, a primeira mudança que fizemos foi no início de vigência. Nós só tínhamos o início de vigência no mês seguinte, no mês subsequente à da cotação. Então, poxa, Cláudio, hoje, dia 23, o cliente tinha uma vigência dia 28 de março. Se ele fizesse 1º/4 aqui na Allianz, o segurado ficaria uns 29, 30 e 31 de março sem cobertura. Se retroagir para 1º de março, pagaria 2 faturas no mesmo mês. Então, nós colocamos o início de vigência no global, a data de hoje, quando entra para cotar. Não, Cláudio, mas se eu já tenho até dia 28 na Congênere, eu quero iniciar na Allianz 29. Então, pensando nisso, a Allianz deixou postergar por 30 dias o início de vigência. Então, a partir de hoje, 23 de março, até o início de vigência para um produto global, 23/4, é possível ir lá e alterar na data de hoje. Segunda reformulação, capital para funcionários e capital para sócios. Nós só tínhamos R$50 mil para funcionários e sócios. Nós desmembramos, colocamos até 100 mil para funcionário e até 200 mil para sócios. Mas existe uma amplitude de 10 vezes o capital dos funcionários para o sócio. Então, se a empresa contratar 20 mil ou mais de capital para os seus funcionários, os sócios poderão entrar com R$200 mil de capital. Abaixo de 20 mil, é só utilizar a amplitude de 10 vezes. Mas fiquem tranquilos, isso já está parametrizado no sistema. Se colocarem capital de 15 mil para os funcionários e 200 para o sócio, vai dar a crítica que ele só pode contratar até 150 mil neste caso. Chama a atenção aqui, nesse bulletzinhos dos sócios diretores, aonde está abaixo do capital de 200 mil, tem cada sócio poderá ter apenas um contrato vigente na Allianz dentro do global, mesmo que os sócios tenham mais de uma empresa, mais de um CNPJ. Se ele contratou para uma empresa, entrou com 200 mil de capital, ele pode contratar o seguro para outra empresa deles, para os funcionários, mas não pode entrar com mais de 200 mil. Tá? Vai ser feita a adesão lá? Sim, porque a gente não tem no global as informações dos CPFs dos segurados, né? Nem dos funcionários, nem dos sócios. É uma emissão sintética. Então, por isso que ele deixa. Mas nas condições está bem claro que os sócios só poderão configurar em apenas uma apólice. A nossa captação de dados, a partir do momento que coloca o CNPJ, o nome da empresa e avança,
nós vamos no site da Receita e retornamos com o ramo de atividade principal de cada CNPJ. Nós temos uma emissão online muito rápida. Fez a cotação, mandou para o cliente, ele assinou, voltou, indexou a proposta na ficha de gestão assinada, à noite emite o seguro com as 12 parcelas ou com os 12 débitos em conta na conta do estipulante, do CNPJ. Então veja que é muito rápido, ninguém põe a mão. Nós vamos ver também qual a nota a indexado global. A área de operações vai frisar bem aqui essas notas para que haja uma emissão tranquila aí no próprio dia. Indexou, à noite emite, no dia seguinte já é possível obter lá os 12 boletos, a apólice ou os 12 débitos na conta do estipulante. Nosso limite de vidas para esse produto, a partir de 3 vidas. O global, ele é todo feito para atender os funcionários de cada empresa. A inclusão dos sócios é facultativa, mas a inclusão dos funcionários, esse produto tem que ser vendido para os funcionários. Então, a partir de 3 vidas, como funciona? Se eu tiver um funcionário CLT e 2 sócios, eu posso adquirir a apólice? Sim. Eu tenho que ter, no mínimo, um funcionário CLT, lógico, que tenha de 16 a 70 anos, está em plena atividade de trabalho em perfeitas condições de saúde. Tá? Limite de idade está logo abaixo, é de 16 a 70 anos, 11 meses e 29 dias. Então, esse é um diferencial da Allianz também. Tá? A maioria das companhias que trabalham com 70 anos, a inclusão é feita com 69 anos, 11 meses e 29 dias. Nós vamos até 70 de fato, 70, 11 meses e 29 dias. Endosso está disponibilizado na ponta, então contratou a apólice, saiu o dissídio coletivo da categoria e eu preciso efetuar um aumento de capital. Então vou chamar o endosso na ponta. Esse endosso é permitido de um aumento de até 30%, por vigência de 12 meses. Então já está disponível na ponta para vocês, corretores. Prêmio mínimo R$50. Então o parcelamento desse produto, que como a gente emite as 12 parcelas de uma vez, eu tenho que ter no mínimo parcela de R$50 para fazer o parcelamento em 12. Então, por exemplo, fechou um global que o prêmio vai dar R$500 no ano, não é possível parcelar em 12 e sim em 10 parcelas. Mas isso também está tudo automatizado. Vocês vão perceber que a partir do momento que der R$500 no ano, a quantidade de parcela máxima que vai abrir para vocês é de 10 parcelas. Vigência anual, como a gente comentou, sem documento físico tramitando entre o estipulante, corretora e seguradora. Então, nossos documentos é todo digitalizado. Não temos a declaração pessoal de saúde no global, mas temos lá a proposta onde o estipulante assina que todos os seus funcionários estão em plena atividade de trabalho, em perfeitas condições de saúde. Bom, as coberturas que nós temos no global, então é a morte, nossa morte aqui é qualquer causa natural acidental. A IEA, a indenização especial por morte acidental, é a dupla indenização, ou seja, toda morte acidental causa uma natural. Então, se o estipulante contratar essas duas coberturas e a morte for por acidente, os beneficiários receberão 2 vezes o capital de morte e o capital da cobertura de IEA. A IPA, invalidez permanente total parcial por acidente, aqui nós temos uma tabela com cada percentual dos membros do corpo, né? É uma tabelinha que vai nas condições gerais. A invalidez funcional permanente total por doença, IFPD. Aqui é uma cobertura onde o segurado só pode mexer o branco dos olhos para ter direito, então ele tem que depender de alguém para deambular-se, alimentar-se, higienizar-se, para ter direito à cobertura. É uma cobertura que o segurado recebe em vida, mas infelizmente está em estado vegetativo para ter direito. Rescisão trabalhista, uma cobertura muito solicitada nos acordos sindicais, né, nas convenções coletivas, e é uma cobertura que não é para os beneficiários e nem para os segurados, é para o estipulante. Então é uma cobertura, não é reembolso. Aqui a cobertura de rescisão trabalhista pode ser contratado 5, 10, 15, 20 ou 25%,
limitado a R$50 mil. Mas é R$50 mil por segurado. Então, por exemplo, a empresa contratou rescisão trabalhista por morte, o segurado veio a óbito, ela tem que fazer uma rescisão para a família por morte, né? Isso não é o quanto a empresa tem que pagar para a família, e sim é o que ela contratou. Um exemplo, o funcionário tinha 6 meses de companhia, veio a óbito, a empresa fez a rescisão por morte para a família e calculou R$30 mil para pagar para a família. Se ela contratou R$50 mil, ela vai receber, apresentando a rescisão que foi feita para a família, a empresa vai receber os R$50 mil e não somente os 30, porque não é um reembolso, é uma cobertura. Mesma coisa, um segurado, o funcionário que tinha 30 anos de companhia, veio a óbito, ela calculou todos, 13º, férias proporcional, o tempo trabalhado, e indenizou a família em R$300 mil. Vai apresentar junto com o sinistro e a Allianz vai indenizar R$50 mil, que é o que ela contratou para aquela cobertura, porque não é reembolso e sim uma cobertura. Doenças congênitas de filhos. Então, nós temos lá a opção de contratar 15% ou 25% nesta cobertura. Cobertura de cônjuge. O cônjuge pode ser contratado 50% ou 100% da cobertura de morte do titular. Filhos, cobertura para filhos, 10% ou 25% da cobertura básica limitada a R$10 mil. Tá? Aqui, filhos até 14 anos, é só despesas com funeral. Acima de 14, até os 21, é o valor contratado, 10% ou 25% limitado a R$10 mil. Auxílio cesta básica. Aqui é uma cobertura que é paga junto com o sinistro em dinheiro, o auxílio. Auxílio funeral. Aqui nós temos um diferencial. A Allianz tem pensão muito, porque o global a gente sabe, né? Ele tem oscilação na indenização do capital. Então, a empresa tem 10 funcionários, comprou R$500 mil de capital, 500 dividido por 10, R$50 mil para cada um. Mas, se entrar funcionários, esse continua os 500 mil e aí começa a se dividir pelo número ativo de funcionários constantes na GFIP, na guia do FGTS. Então, o capital pode ser diminuído. O auxílio funeral nas demais companhias trabalha com percentual. Então, ele é 10% limitado a 5 a 7 mil reais. E como funciona numa indenização? A congênere vai pegar o capital global, dividir pelo número de funcionários e vamos dizer que vai indenizar R$5 mil para a família. Se é 10% auxílio, vai ter o auxílio de R$500 para reembolso com funeral. A Allianz, pensando nisso, nessa oscilação de capital, ela fixou um auxílio funeral de R$3 mil. Então, independente do capital indenizado para a família, o auxílio funeral para reembolso é de R$3 mil. Também temos assistência funeral individual ou familiar. Então, de 3, 5 ou 7 mil reais. Pode-se contratar os dois, Cláudio? Sim. Eu posso ter uma assistência funeral individual de 3 mil e um auxílio funeral de 3 mil. Vou ter 6 mil para reembolso? Não. Só o auxílio que é reembolso. A assistência funeral é prestação de serviço, tem que ligar no 0800. Por exemplo, ligou no 0800, tem a contratação dos dois, ligou no 0800, ultrapassou os 3 mil reais da assistência e gastou 6 mil. A família paga 3 mil do bolso, pega as notas e pede o reembolso de 3 mil do auxílio funeral. Aqui nós separamos alguns ramos de atividades, não dá para colocar todos, mas nós estamos falando mais ou menos em 320 ramos de atividade onde nós colocamos como os riscos preferenciais para a Allianz. Vocês podem observar que já está em ordem alfabética e já devem estar comentando, poxa, mas na letra C não tem corretor de seguros, vocês querem que a gente vende o global e corretor de seguros não é risco preferencial? É preferencial sim para a Allianz. Nós colocamos aqui propositalmente no final daqui na última coluna, onde está seguradoras, resseguradores e corretores de seguros. Então, como aproveitando esse gancho que corretor de seguros é risco preferencial para a Allianz, tem uma taxa bem agressiva, já tem um desconto na ponta. O nosso pedido aqui, o pedido da rede comercial para vocês, corretores, assessoria, parceiros, é que façam cotação no nosso global da própria corretora.
da própria assessoria, do nosso próprio parceiro, e comparem com a Congênere para vocês verem que nossa taxa está bem agressiva. Lógico, sempre que a gente reformula, começa a incomodar o mercado começa a ver o que a Allianz fez no global. Então, peço para vocês, cotou o global na Allianz, cotou na Congênere, teve uma taxa melhor na Congênere, incomode o seu account aí, que nós vamos brigar por taxa. Então, peça para ele o repique e fala, tá aqui, cotação da Congênere e da Allianz. A taxa da Congênere está melhor, o mesmo comissionamento e tudo mais. Lógico, para vocês corretores, comissionamento vai ser 1%, que é o mínimo permitido no sistema, mas nós vamos brigar por taxa aí para esses riscos preferenciais. Então, fiquem à vontade para incomodar os seus accounts se vocês conseguirem taxa melhor para a corretora de vocês. Claudião, tem muita pergunta sobre aceitação de estagiários e prestadores de serviço, sobre sócios, se podemos fazer somente para sócios. Deixa eu ver aqui. Tem uma agora aqui, se IPA paga 200% só IEA. Diferença de auxílio e assistência. E carência do Covid. Sim, então vamos lá, vamos por parte. Não dá para contratar somente para sócios, né? Tem que ter no mínimo um funcionário CLT e 2 sócios, porque a contratação é a partir de 3 vidas, tá? Então, o global é especificamente para os funcionários. Os sócios são facultativos. Claro, facultativo, uma vez contratado cobertura para o sócio, todos os sócios que tenham de 16 a 70 anos estão em perfeitas condições de saúde, em plena atividade de trabalho, constem no contrato social e estão automaticamente no seguro, tá? Afastados, fica de fora antes do início. A partir do momento que ele tem alta e volta a ficar ativo na GFIP, automaticamente ele está no seguro, não preciso mandar nada para a companhia para incluí-los. Bom, prestador de serviço, nós não temos aceitação no global e nem temporário, estagiário. Nós temos um outro produto que é o PME com movimentação, que aí sim nós aceitamos prestador de serviço com contrato de prestação de serviço com estipulante com firma reconhecida, estagiário e temporários também, desde que 100% do grupo dos funcionários CLT que estão aptos, né, à contratação, né, em termos de idades, estão em plena atividade de trabalho, 100% estejam no seguro. E aí é possível contratar prestador de serviço. No global, não, prestador de serviço, ele só consta na guia do FGTS com um código diferente de funcionários, só para que a empresa recolha o INSS desse prestador, mas não tem mais vínculo nenhum. A Bruna Zambiase quer saber se, quando o funcionário completa 71 anos, se ele é excluído da apólice. Nós não temos exclusão de cobertura por idade no global. Então, se ele ingressou com 70 anos, 11 meses e 29 dias, a apólice daqui 30 anos continua na Allianz ativa, com 100 anos, 11 meses e 29 dias, veio o óbito ou veio a utilizar o funeral, também. Então, funeral e cobertura é só idade para ingresso. Ingressou antes dos 71 anos, e enquanto a apólice ficar na Allianz ativa, eles estarão cobertos tanto para coberturas quanto para assistência também. Acho que faltou a última pergunta responder entre auxílio e assistência. Quem fez, obrigado pela pergunta, é uma pergunta bem pertinente. Eu costumo dizer que o auxílio ele tem uma única vantagem em comparado à assistência. O auxílio funeral, ele quando ocorre no endereço de domicílio do segurado, o sepultamento vai ser feito no endereço de domicílio do segurado, o auxílio funciona porque ele pode acontecer numa madrugada, no final de semana, num feriado, e aí acaba esquecendo de ligar no 0800. Então ele funciona bem até o limite contratado. Mas existe o traslado porque o auxílio funeral, a verba é para tudo que envolva o reembolso de funeral. Então, por exemplo, se um funcionário que mora em São Paulo está lá em Salvador trabalhando e veio a óbito e tem só o auxílio de R$3.000 nesse global,
só para vocês terem uma ideia, trazer o corpo de Salvador para São Paulo custa R$15 mil. Então a família, neste caso, só tem auxílio, a empresa teria que colocar R$12 mil do bolso só para trasladar o corpo para São Paulo. E chegando aqui, ia ter mais as despesas com funeral, compra da urna, locação de jazigo, se a família não tem, e 2 coroas de flores, certidão de óbito, tudo que envolva o funeral. Se for uma assistência funeral de R$3 mil, o traslado é apartado, não tem valor. Quem paga o traslado é a prestadora de serviço, que vai pagar esses R$15 mil para a funerária, trazer o corpo em endereço do domicílio do segurado na assistência, e chegando no endereço do domicílio do segurado, vai utilizar os R$3 mil para fazer cremação ou sepultamento, né? A gente sempre fala que tem muitos funcionários, né? Tem pessoas que têm medo de chegar em casa e falar que tem um seguro de vida com uma assistência funeral. Então, qual que é a recomendação? Peça para o estipulante divulgar para os seus funcionários, chegar em casa e falar para a família, olha, a empresa onde eu trabalho contratou um seguro de assistência funeral e então, assim, se acontecer alguma coisa comigo, ligue nesse 0800 que vocês vão ter uma pessoa acompanhando para fazer todo o funeral. E aí a pessoa grava aquele número, porque ela não vai ter o desembolso lá de até 3 mil, 5 mil, 7 mil reais contratado auxílio. E se tiver o traslado internacional, então, se tiver fora do país, é muito mais caro, né? Nós estamos falando em $15 mil, então, para trazer um corpo dos Estados Unidos para o Brasil. E neste caso, se tem uma assistência funeral, quem paga é a prestadora de serviço, paga os $15 mil, traz o corpo para o Brasil e chegando no endereço do domicílio, utiliza a verba para fazer o funeral. Sim, essa pergunta ou seja, entre auxílio e assistência é 1 milhão de vezes assistência, né? Não dá para contar com o azar, pelo que eu estou entendendo. Perfeito, Leninha, perfeito, bem entendimento mesmo. A assistência funeral, ela tem muitas vantagens. A primeira vantagem é aquela pessoa que, quando ligar no 0800, a prestadora de serviço é a Mondial, é do Grupo Allianz, então a funerária vai colocar uma pessoa acompanhando a família para fazer toda aquela burocracia que tem que se fazer quando a gente perde um ente querido aí, principalmente. É uma pessoa isenta que vai estar ali, né, com a situação, mas uma pessoa muito treinada para esse momento, que vai dar todo o apoio à família. Então, ela vai fazer a contratação da urna, ela vai ficar com um protocolo para retirar a certidão de óbito no cartório para mandar depois para a família. Ela vai entregar o serviço ali quando estiver pronto para o velório aberto para a família, quando essa pessoa se retira. Mas até esse momento sempre vai ter uma pessoa ali do lado. No auxílio, não tem, né? É o que a gente estava explicando aqui. Mesmo a empresa, ela tendo esse dinheiro, né? Vamos falar aqui, $15 mil a $5, vamos colocar R$75 mil para trazer um corpo de um funcionário dos Estados Unidos para o Brasil. Só que a burocracia, todos os trâmites, né? É urna apropriada, lá tem que um caixão que é apropriado e passa pela Polícia Federal. Quando chega no Brasil, mesma coisa, para ver se o corpo que saiu de lá é o mesmo que chegou no Brasil. Então, você imagina uma pessoa que não conhece fazer todo esse trâmite. E na assistência, você tem uma pessoa acompanhando a família naquele momento tão de dor, né? Que vai fazer tudo essa parte operacional para a família e vai até o momento de abrir ali o velório para a família, essa pessoa está ali do lado. Eu queria só expor, se me permitem, um caso recente de um conhecido que, por acaso, ele não quis fazer o seguro comigo, renovar o seguro, porque eu falei, olha, eu tenho condições melhores em vida. O que aconteceu? Final do ano, início do ano, aliás, ele resolveu viajar com a família, porque já não aguentava mais a pandemia e tudo mais. O que aconteceu nos Estados Unidos, lá no Bem Bom? Tiveram lá o jantar, foram pro hotel, a família inteira. Ele levou os filhos, netos, noras, genros, e aí ele começou a passar mal. E a mulher dele, a viúva, falando, assim, horripilante, porque ele começou a espumar e faleceu no hotel. Assim, tipo, meia hora depois do jantar. Levou 1 mês para o corpo chegar no Brasil. O custo foi, arredondando, R$140 mil. Quando o corpo chegou no Brasil, não pôde ter a liberação, porque a urna
que fizeram aqui da funerária, não tinha a medida certa do corpo, teve que voltar no dia seguinte, porque tiveram que, às pressas, em 24 horas, fazer uma nova urna com o dobro do tamanho, porque ter ficado um mês lá na geladeira, lá nos Estados Unidos, mais toda aquelas substâncias, inchou demais e ficou o dobro do tamanho e peso. Então, olha aí, olha. Por um custo absurdo. E aí, a seguradora, na hora de reembolsou, se eu não me engano, R$7 mil. Leni, esse é o que a gente fala do auxílio funeral, né? A família tem que fazer todo esse trâmite sem conhecer, e é o que eu ia falar, é de 30 para mais para trazer um corpo de fora para o Brasil, uma pessoa particular. Sendo que se você tem uma assistência, eu vou falar, está em torno de 8 a 15 dias para trazer o corpo, porque ainda tem essa burocracia, precisa ainda desse prazo. Mas olha a diferença, né? Você ficar quase 30 e poucos dias aguardando um corpo chegar no Brasil. Mas você exemplificou muito bem aí o auxílio e assistência com esse depoimento. Muito obrigado aí por ter pedido a palavra aí. E acho que reforçou para todos qual que é a diferença do auxílio e da assistência. Então, a assistência funeral é fantástica. Vamos para o Allianz individual, partindo do global para o individual. Vida individual. Aqui do lado esquerdo nós colocamos 3 principais vantagens. E eu costumo dizer para todos que é muito ágil, muito simples efetuar uma cotação e até a contratação dos produtos individuais aqui, desses pacotes. Eu falo que eu que caço milho aqui no teclado, 20 segundos aqui eu consigo obter essas 6 cotações aqui, esses 6 pacotes com prêmio do segurado. Porque a Allianz solicita o CPF, a profissão e a faixa de salário para sugerir um capital. Então, com esses 3 campos, eu consigo obter. Quem tem habilidade no teclado, ainda baixa esse tempo aí de 20 segundos para obter essa cotação. Nosso fluxo médico, ele é automatizado. Então, a partir do momento que acabou de transmitir uma proposta, onde tem informação, algum apontamento médico, o nosso médico já consegue enxergar isso na tela dele lá para fazer análise. Nós temos alguns bloqueios, né? São bloqueios de indexação de proposta e bloqueio médico, quando há apontamento médico, e esses são bloqueios distintos. Não precisa, o médico não fica esperando indexar a proposta assinada para analisar. Ele já vai atuar no dele, e se ele viu lá que é o apontamento médico é tranquilo, ele vai fazer a liberação para a emissão dessa proposta e já desbloqueia o bloqueio do médico. E aí fica só aguardando indexação. Indexou a sua proposta, na noite a gente tem a emissão da proposta. O porquê que a Allianz não trabalha com telesubscrição? São 3 motivos aqui muito fortes para a gente não colocar, né? O primeiro deles é que o custo é muito caro para colocar um profissional para entrar em contato com o cliente, para obter essas informações, sendo que a gente pode ter essa parceria junto com a corretora e absorver aí as informações da declaração pessoal de saúde e depois ela vai enviar a proposta para o cliente assinar. Então, o primeiro motivo, fica muito caro. O segundo é que a pessoa recebe essa informação, olha, seu cálculo ficou R$1.000 por mês. E quando esse profissional vai ligar na telesubscrição, a pessoa fala, olha, eu tomo um remédio para pressão e um remédio para colesterol. E aí vai sair um agravo lá de 20% no custo. Ela vai falar, poxa, mas eu tomo esse remédio por 10 anos, minha pressão é controlada, meu colesterol é controlado, e vocês vão querer agravar R$200 por mês porque eu tomo esses 2 medicamentos. Aí começa a debater com esse profissional. E o terceiro é o cancelamento, porque telesubscrição fica 4 dias disponível para o segurado, para esse profissional entrar em contato com o seu cliente. E aí acaba recusando porque ligou, o cliente não pode falar naquele momento, e aí 4 dias recusa, e aí tem que fazer uma nova inserção dos dados no sistema para que habilite mais 4 dias. Então, o nosso, como é automatizado, terminou de emitir, o médico já enxerga aonde ele estiver ali, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, né? Ele acessa 7 dias por semana, 24 horas se ele quiser. O acordo com a gente é analisar de um dia para o outro. Então, vender uma proposta hoje na quarta-feira, até quinta-feira, no final do dia, ele tem para devolver.
né? Mas vocês vão ver muitas vezes que vocês venderam uma proposta na sexta-feira de manhã, tem apontamento médico, no sábado vocês estão recebendo lá ou no domingo a mensagem na ficha de gestão liberando ou solicitando algum exame daquele apontamento médico. E os nossos pacotinhos 100% digital, que são esses 6 pacotes aqui, o Vida Individual. Vamos começar a falar pelo simplificado. Ele é um produtinho bem, o nome já diz tudo, né? Simples mesmo de tudo. Nós temos aí uma assistência funeral familiar, que a gente acabou de dar o depoimento aí da Leninha, de R$5.000, que é familiar, é extensível ao titular e cônjuge, até 70 anos, 11 meses e 29 dias, só para ingresso. Passou disso, está com 80, 90, a pólice está em dia, tem direito. E filhos, conforme a regra do imposto de renda, até 21 ou até 24, cursando universidade. Só que o capital desse simplificado é de R$5.000 para morte de qualquer causa. Então, poxa vida, R$5.000 atende meu cliente? Pode ser que não, mas ele é uma abertura de porta para o seu cliente de automóvel ou o seu cliente de residência, né? Eu tenho meu cliente de automóvel e eu já tenho essas informações, CPF, a profissão, eu já consigo aqui fazer uma cotação e ligar para o meu cliente. Poxa, olha, Cláudia, eu tenho um seguro de vida para você, que tem uma assistência funeral familiar de 5.000, que estão parados você, sua esposa e suas filhas. Tem uma cobertura ainda de morte de qualquer causa de R$5.000 e custa R$50. E o Cláudio vai dizer, R$50 por mês? Não, R$50 por ano. Mas como eu observei que o Cláudio está apto a pagar 50 por mês e eu já estou com a cotação dos 6 pacotes na tela, poxa, eu já vou estruturar o pacote básico aqui. Olha, Cláudio, 50 por mês eu tenho aqui R$200.000 de morte de qualquer causa, R$200.000 de invalidez permanente ou total parcial por acidente e a mesma assistência funeral que eu acabei de explicar para você aqui de R$5.000. E aí, poxa, não, eu quero esses 50 por ano, simplificadinho. Vendeu um simplificado, explicou para ele, poxa, daqui 10 meses eu vou ligar e fazer um upgrade de pacote para o meu cliente, porque eu preciso estruturar um capital melhorzinho para ele. Nós vamos ver 2 estudos de caso, de obter algumas informações para estruturar cada pacote desse daqui, de acordo com o que melhor atende o meu cliente. Bom, então, vá passando aqui e outra, o simplificadinho, ele emite na hora, acabou de transmitir a propostinha, não precisa indexar, não precisa assinar, terminou de apertar o botão lá no finalzinho, ele já apresenta na tela a policy, o certificado e o cartão de assistência para entregar ao cliente. Então veja que não tem proposta assinada, não tem indexação, não tem nada, transmitiu, emite na hora. E o prêmio, né, Claudião, ele é incrível, assim, a gente pensa que é anual, a gente pensa que é mensal, né? Mas a gente está falando de um prêmio de 50 até menos. 50 seguindo isso, dependendo da idade segurada, nós vamos ver um estudo de caso que até uma idade, o custo é menor. E só reforçando, se a pessoa comprou esse de R$50 no ano e estava lá nos Estados Unidos, que foi o depoimento da Lenia, ele teria direito ao traslado sem custo nenhum para a família e chegando aqui no Brasil e utilizar os 5.000 para fazer isso por R$50 por ano, né? Então você imagine, até esse simplificadinho passa a ser um produto fantástico aí para o cliente que adquiriu e tem essa assistência funeral. Bom, o do básico até o exclusivo 2, o que muda de acordo com a faixa de salário que o segurado vai informar? Eu posso ter o capital mínimo de 5.000 e o máximo de R$1 milhão para esses 5 pacotes aqui. Eu só não consigo mexer no capital de 5.000 no simplificado. Quando a gente parte para o Plus, nós temos aqui morte, a IEA, que é a dupla indenização, igual eu expliquei do Global, a IPA e a FPD, a invalidez funcional permanente total por doença. Veja que muda a assistência funeral. Passa a ser assistência ampliada de R$7.000. E entra a segunda opinião médica internacional. O que é ampliada de 7.000, Cláudio? É uma assistência funeral que é extensiva ao titular, cônjuge, pai e mãe, sogro e sogra. Todos até 70 anos, 11 meses e 29 dias no início de vigência. E filhos conforme a regra do imposto de renda, até 21 ou até 24 cursando universidade. E a segunda opinião médica internacional é uma doença complexa, onde tem um médico renomado nesse tipo de doença,
No Japão, por exemplo, então a Mondio, que é a prestadora de serviço, que é do Grupo Allianz, vai recolher todo o tratamento que esse segurado faz, né? Então ele já tem os exames dos últimos 6 meses, ele já tem uma opinião de um médico aqui no Brasil, vai enviar para esse médico e esse médico vai retornar com uma segunda opinião médica. O pacote Master, temos as 4 coberturas do Plus e entra diagnóstico de câncer. Esse diagnóstico de câncer, nós vamos falar um pouquinho nos próximos slides, então se ficar alguma dúvida, por favor, coloque no chat aí, para a Katinha e o Johnny tá respondendo para vocês, mas não saiam com dúvida entre diagnóstico de câncer do pacote Master e entre doenças graves dos próximos pacotes. Veja que as assistências do pacote Master, assistência funeral de R$7.000, segunda opinião médica, assistência nutricional e desconto em medicamento. Do pacote Master até o exclusivo 2, não mudamos mais as assistências, são as mesmas para os 3 pacotes. Quando a gente fala aqui do pacote Master diagnóstico de câncer, veja que ali do lado do carrinho, a família empurrando um carrinho de bebê, segurando a mão das crianças, tem consulte as suas condições gerais, e o primeiro item é o capital de morte, é o capital de diagnóstico de câncer do pacote Master. Ele é 50% do capital de morte, limitado a R$80.000. Nós já vamos ver na próxima tela algumas dicas aqui do diagnóstico de câncer. Quando a gente fala do exclusivo 1, que tem morte e AIPA e 5 tipos de doenças graves, e as assistências aqui não muda, como eu já comentei com vocês, nós vamos ver quais são essas 5 tipos de doenças. E quando a gente parte para o exclusivo 2, cobertura de morte e AIPA e 14 tipos de doença. As assistências são as mesmas. Ali do lado embaixo, o item 2, consulte as condições gerais, é o capital de doenças graves. É 30% do capital de morte, limitado a R$300.000 para 5 doenças, que nós vamos ver quais são, ou para as 14 doenças do exclusivo 2. Então, seguindo a tela aqui, nós vamos falar do pacote Master, diagnóstico de câncer do pacote Master. Então, veja, não há exclusão da cobertura independente da idade do segurado. Então, por exemplo, um segurado contratou sexo masculino, contratou o pacote Master com 60 anos de idade. Daqui 30 anos, a apólice está na aliança, está ativo, esse segurado está com 90 e veio adquirir um câncer de próstata. Esse segurado vai já reunir todos os seus documentos de sinistro, vai mandar para a Allianz vai analisar os documentos e vai provisionar o pagamento dessa indenização de diagnóstico de câncer de próstata. Veja que o item abaixo não há franquia após o diagnóstico. Então, um exemplo, esse segurado foi diagnosticado no dia 23 de março com diagnóstico de próstata, de câncer de próstata. No dia 25, ele reuniu todos os documentos e fez a abertura do sinistro na Allianz. A Allianz, vamos colocar aqui dia 27, analisou os documentos, viu a cobertura, tem cobertura para câncer de próstata, sexo masculino, vai provisionar o pagamento. Para todos os pacotes, nós não trabalhamos, a proposta física não precisa ficar tramitando entre segurado, corretor e seguradora, então todas as nossas propostas até R$1 milhão de capital é a proposta digitalizada. Nossa vigência para os produtos individuais é de 5 anos, então o segurado contratou um seguro em 2022, ele vai até 2027 a vigência, porém a correção de capital e prêmio todo ano ocorre pela idade e pelo IPCA. Então, vendemos em 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, efetuamos a correção anual pelo capital e prêmio. 2027 vai ocorrer o reajuste no capital e no prêmio e mais a renovação da primeira automática por mais 5 anos, então até 2032. Por quê? Porque a SUSEP só autoriza a primeira renovação automática. Então, a partir da segunda renovação, tem que ter a anuência do segurado. Como a nossa vigência é de 5 anos, está no nosso processo SUSEP, estamos autorizados a trabalhar por 5 anos de vigência, com correção anual. Então, renovamos daqui 5 anos. Daqui 10 anos, vamos pedir a renovação
é a anuência do segurado para renovar por mais 5 anos. Essa carta que nós vamos mandar pedindo anuência é só uma anuência do segurado, não tem mais preenchimento de declaração pessoal de saúde, tá? Ele só preenche a declaração pessoal de saúde no início da contratação, depois não preenche mais. Lógico, ele vai preencher uma nova declaração pessoal de saúde se o segurado quiser adquirir mais uma apólice na aliança. Ele não vai aproveitar que ele já tem na companhia, e sim ele vai preencher a declaração pessoal de saúde informando o novo estado de saúde atual daquele segurado para adquirir mais uma apólice. Então, quais são os tipos de câncer que cobre no pacote Master? Sexo feminino, câncer do colo do útero, câncer do ovário e câncer de mama, para sexo feminino. E sexo masculino, somente próstata. Quais os outros tipos de câncer que estão excluídos? Todos os outros não mencionados ali acima. Carência para acionar esta cobertura é de 4 meses a partir do início de vigência. Então, se for adquirido um câncer dos primeiros 4 meses de vigência, não tem cobertura. Após 4 meses, o segurado passa a ter a cobertura e pode acionar essa cobertura, tá? Aqui, nós vamos agora entrar dentro do exclusivo 1 e do exclusivo 2, nos 5 tipos de doença e nos 14 tipos de doença. Veja que nos 5 tipos de doença do exclusivo 1, nós temos o diagnóstico de câncer também. Ela é uma das doenças dos 5 tipos de doença. Então, é diagnóstico de câncer, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, transplante de órgãos e insuficiência renal crônica. Aqui, muitos podem falar, poxa, mas o básico de doenças graves das outras companhias tem mais tipos de doença. Não tem. Nós já fizemos o comparativo, tá? É que as outras companhias acabam abrindo, por exemplo, transplante de órgãos. As outras companhias, em vez de colocar transplante de órgãos, não, coloca transplante de rim, transplante de coração, transplante de medula, transplante de fígado. Então, acaba ficando mais coberturas. Não, o nosso é transplante de órgão. Todos os órgãos estão englobados aqui nesta cobertura. Por isso que a gente tem 5 tipos, mas ele tem mais porque as outras abrem aí essas opções e a gente colocou somente transplante de órgãos. Quais são os tipos de câncer aqui, Cláudio, de doenças graves? Todos os tipos de câncer para sexo feminino e sexo masculino, exceto câncer de pele. Poxa, então se eu contratar o doenças graves, ele é mais amplo na cobertura de doenças de diagnóstico de câncer, sim. Mas eu posso contratar os dois? Pode. Você pode contratar o pacote Master, por exemplo, de 500 mil, e doenças graves de 500 mil. A soma deu 1 milhão, a Aliança aceita os 2 pacotes, tá? Então, doenças graves aqui do exclusivo 2, que são permanecem as 5 tipos de doença do exclusivo 1, e entra aqui Alzheimer, diagnóstico de surdez, cirurgia de revascularização, diagnóstico de cegueira, embolia pulmonar, esclerose múltipla, paresia dos membros, doença de Parkinson e perda total da fala. Carência para diagnóstico de câncer é os mesmos 120 dias que nós temos lá no pacote Master. No exclusivo 1, as outras 4 tipos de doença, a carência para acionar a cobertura é de 90 dias, tá? Franquia. Veja que aqui agora nós vamos ter uma franquia após o diagnóstico que nós não temos lá no pacote Master. Né? Aqui eu dei o exemplo. O segurado foi diagnosticado dia 23, 25 deu a entrada e dia 27 a Aliança analisou e vai provisionar o pagamento. Aqui não, aqui existe uma franquia de 30 dias de sobrevivência na doença. Então, por exemplo, passou lá os 120 dias de carência para diagnóstico de câncer, o segurado foi diagnosticado com câncer de próstata, ele tem que sobreviver 30 dias. Se acontecer a morte dentro dos 30 dias, a família não recebe a cobertura de doenças graves, mas vai receber o capital de morte integral. Passou os 30 dias, então ele foi diagnosticado no dia 23 de março, um câncer de próstata. Ele tem que sobreviver até dia 23/4, passou essa data, ele vai dar entrada na Aliança. Tá? Mas fiquem tranquilos aqui, corretores, eu acho que todos aqui que trabalham com doenças graves das outras companhias têm essa informação. Todas as companhias que trabalham com doenças graves têm franquia para acionar a cobertura. Nenhuma seguradora que trabalha com doenças graves tem franquia inferior a 30 dias. Tem seguradoras que têm uma franquia maior, mas a Aliança optou
para trabalhar com uma franquia mínima aí de 30 dias, que é que as outras companhias trabalham também. Então, nós estamos aderentes ao mercado nessa questão de franquia aqui, tá? A gente já comentou, 30 dias, o capital, R$300 mil, ele pode ser contratado, né, que é 30% limitado a R$300 mil no exclusivo e no 2. Lá no Master, a gente viu que é 50% limitado a R$80 mil. Aqui vem a resposta, tanto do pacote Master, como do exclusivo 1 e do 2. A cobertura é válida para a primeira doença diagnosticada. A partir do momento que foi paga a indenização, cancela a cobertura lá no Master de doenças graves, de diagnóstico de câncer, e no exclusivo 1, a cobertura de doenças graves. Então, indenizou, a Allianz cancela a cobertura de diagnóstico de câncer no Master e doenças graves no exclusivo 1. Mas o segurado no Master continua com as 4 coberturas de morte, IPA e FPD, e no exclusivo 1 e no 2 continua com as coberturas de morte e IPA, né? O segurado recebeu a cobertura, dali uma semana, um mês, veio a morte desse mesma doença que foi indenizada, a família vai receber o capital de morte integralmente, tá? Então, acho que respondeu a pergunta, nós não vamos ter cobertura para câncer, uma reincidência de uma doença. Cobertura, ela tem validade aqui, né? O exemplo que eu dei lá no Master, 60 anos de idade, daqui 30 anos, o segurado está com 90, foi diagnosticado, vai ter lá cobertura. Aqui não. Aqui nós excluímos a cobertura de doenças graves quando o segurado completa 71 anos. Volto a tranquilizá-lo. Todas as companhias que trabalham com doenças graves cancelam a cobertura de doenças graves quando o segurado completa uma determinada idade. A maioria das seguradoras com 60 anos, poucas com 65, a minoria com 70 e só a Allianz com 71 anos. Vou dar exemplos aqui, vou utilizar a Porto Seguro como exemplo, que cancela a cobertura com 70 anos de idade, comparando com a Allianz, que cancela com 71. Um segurado contratou a pólice num determinado ano, em janeiro, 1º de janeiro de um determinado ano, agora 1º de janeiro de 2022 a pólice renovou, aquele vigência de 12 meses, né? O nosso é de 5 anos, mas a gente sempre vai ter os endossos de 12 meses, porque a gente efetua a correção. E contratou então na Porto, e agora na Porto ele renovou a pólice em 1º de janeiro de 2022. Só que o segurado, ele faz aniversário, ele completa a idade em fevereiro. Então vamos dizer que ele renovou em 1º de janeiro, vai até 1º de janeiro de 2023, só que na Porto, em fevereiro, ele completou 70 anos. Então, lembra a informação que eu passei, a Porto cancela doenças graves quando o segurado completa 70 anos. Ele completou 70 anos em fevereiro, dali para frente, qualquer doença diagnosticada não tem cobertura, porque ele já completou 70 anos. Como funciona na Allianz esse mesmo exemplo? O segurado renovou a pólice em 1º de janeiro de 2022 até 1º de janeiro de 2023 e fez 71 anos em fevereiro. Se ele adquirir qualquer doença até 31 de dezembro e sobreviver 30 dias, ele vai dar entrada na Allianz, a Allianz vai analisar e vai indenizar. Por quê? Porque nós vamos respeitar esse endosso de 12 meses antes da renovação. Ele só vai deixar de ter a cobertura quando ele tiver 71 anos completo e a pólice for renovar em janeiro de 2023, se ele não usar a cobertura. Aí ela vai sair a renovação já em janeiro de 2023, sem a cobertura de doenças graves. Então é um diferencial, mas eu volto a dizer, né, se não ficou muito claro aqui, faça a pergunta para a gente responder, mas é imprescindível que todos os corretores, eu falo isso e peço, leiam as condições gerais de cada seguradora. Ali está tudo o que os direitos e deveres da seguradora e do segurado. Então, né, expliquei aqui todos esses diferenciais, mas as condições gerais que regem o produto é muito importante ler, que aí é onde eu falei, essas particularidades de excluir a cobertura com 70 anos, vai estar tudo dentro das condições gerais. Tem uma pergunta aqui, é da Graciele Mello. Quando a cobertura é cancelada, se o valor do prêmio é reduzido, permanece o mesmo?
Perfeita, boa pergunta. Quando ela renova, então o que o sistema faz? Ele já esquece idade e tudo, ele vai pegar o prêmio de cada cobertura e vai aplicar os percentuais da idade e do IPCA em cima de cada cobertura. Quando ele renovar a pólice, que ele já não tem mais a cobertura de doenças graves, o prêmio vai ficar inferior, tá? Claudião, vamos fazer uma dinâmica, então? Agora que a gente passou do Allianz Vida, a gente vai convidar aqui os nossos amigos corretores, parceiros. Quais são as características que o Claudião explicou aqui do Allianz Vida que mais é um diferencial, mais chamam a atenção para vocês comercializarem cada vez mais o nosso produto? Vamos lá, Claudião. Perfeito. Então vamos lá, vamos falar agora do produto Acidentes Pessoais Individual. Ele é um produtinho muito simples, vocês podem observar que nós só temos 4 pacotes ao invés de 6, porque as coberturas deu para mesclar nesses 4 pacotinhos aqui as coberturas de mercado. Diferente lá do simplificado, aqui o simplificado ele passa a ser os 4 pacotes para capital até R$100 mil. Então, por exemplo, se eu emitir aqui um produtinho de R$100 mil no Acidentes Pessoais Individual no pacote Master, ao terminar de transmitir a proposta já emite na hora, tá? Então, a minha dica vai vender um produto, um vida individual e um acidentes pessoais individual de 100 mil cada um, primeiro transmita o acidentes pessoais individual, porque ele vai emitir na hora, qualquer pacote. Depois transmita o vida individual, por quê? Porque o vida individual, capital de 100 mil, vai ter a proposta assinada, vai ter indexação de proposta, e se fizer isso primeiro, ele também acumula o capital com vida individual com proposta transmitida. Aí não vai emitir na hora, porque ele vai fazer um acúmulo, não precisa fazer nada, aí nosso time aí operacional vai ver que é uma proposta de vida individual e vai fazer a liberação. Mas vai vender os 2 produtinhos para o seu cliente, transmita primeiro o acidentes pessoais de 100 mil, ele emite na hora, depois faz a transmissão do vida individual. Então vamos entrar aqui nos nossos diferenciais do acidentes pessoais individual, que eu falo que ele é um diferencial grande que a gente tem assistência funeral, que eu vou falar para vocês. Então, aqui, ao simplificado, qual que é a diferença? Que até 100 mil ele emite na hora, e ele se pode contratar até R$1 milhão, diferente lá que a gente tem um capital no vida individual de 5 mil chumbado, eu não posso alterar. Aqui não. Aqui eu posso ter a contratação de até R$1 milhão também no simplificado. Então, nós temos a morte acidental e a invalidez permanente ou total parcial por acidente. E temos assistência funeral familiar de 5 mil, aquela assistência que a gente explicou que é fantástica, titular, cônjuge e filhos. Só que aqui a gente tem um diferencial. Aqui, independente da causa morte, a família tem direito a acionar assistência ou o segurado tem direito a acionar se for o cônjuge ou os filhos. Então, um exemplo, o segurado contratou um simplificadinho de 100 mil, emitiu na hora e a esposa veio a óbito. Ele vai acionar o 0800, veio a óbito de morte natural. Ele vai acionar o 0800 e vai ter todo o acesso. Se for o segurado principal que veio a óbito, de morte natural e só tem um acidente pessoal individual, a família ligou no 0800, fez todo o atendimento do funeral, deu entrada no sinistro, porque não tem o conhecimento, né? Deu entrada no sinistro, a área de sinistro vai analisar e vai recusar a indenização porque a morte foi natural. Então não tem a cobertura securitária porque só contratou morte acidental. Mas vai ter que devolver o dinheiro da assistência porque não tinha... Não, assistência funeral é independente da causa morte. Então olha que diferencial que a gente tem. Mesmo vendendo somente um acidentes pessoais, né? Volta a reforçar do exemplo do depoimento da Leninha. Se esse segurado tivesse só esses acidentes pessoais de 100 mil, ele também teria direito ao traslado internacional aqui, e o custo aqui dos acidentes pessoais é muito barato, porque ele não é por idade, né? De 16 a 70 anos o custo é o mesmo, ele não tem custo por idade. Então, aí partindo para os próximos pacotes, né? Continua as mesmas coberturas ali de morte e IPA, entra o DMHO, que ele é 10% da cobertura de morte limitado a R$10 mil. A mesma assistência funeral, familiar, no pacote básico. Quando a gente fala do Plus, morte IPA, sai o DMH e entra o DIT. 90 diárias e o capital do DIT é 0,2% do capital de morte, limitado a R$125. Veja que aqui troca assistência funeral, muda, ela passa a ser ampliada, aquela que eu expliquei, titular,
cônjuge, pai e mãe, sogro e sogra e filhos, de R$7 mil. E também entra a segunda opinião médica internacional. Quando a gente parte para o Master, nós temos as 4 coberturas e temos as 4 assistências. Assistência funeral ampliada de 7 mil, desconto em medicamento, assistência nutricional e segunda opinião médica. Então, gente, também ofereça um acidentes pessoais individual para o seu cliente. Não deixe ele sem. Lógico, o intuito é sempre oferecer o vida individual. Por quê? Porque ele tem as 2 coberturas, a morte de qualquer causa e a morte acidental, né? O duro é quando a gente faz um acidentes pessoais que o beneficiário que não tem menos conhecimento ainda do seguro de vida, a expectativa que vai receber aquela indenização, e aí é negada a indenização porque foi só morte acidental e o segurado veio a falecer por morte natural. Esse teu destaque, Cláudia, vem muito aqui do que o BR Alencar pediu. Olha, se possível, o Cláudio pode indicar quando oferecer o seguro vida e quando oferecer o acidentes pessoais. O seguro de vida individual, a gente tem que oferecer para todos os nossos clientes da corretora. Até porque, você imagine, né, na corretora, se você já tem o seguro da empresa, o seguro da casa, o seguro do carro, seguro de pet aí que a gente acabou comentando no início, tem tudo isso do seu cliente, mas ele veio a falecer e aí a viúva vem procurar na corretora querendo saber qual que é o seguro de vida, já que ele tem todos os seguros com você. E aí já imaginou, fala, puxa vida, eu nunca ofereci um seguro de vida individual para o meu cliente, então ele não tem seguro de vida. Então, por isso, para os seus clientes da corretora, eu acho que todos têm que ter o seguro de vida individual. Mesmo quando você tem a resistência, que o segurado vai falar para você, não, eu já tenho seguro pela minha empresa. O seguro da empresa, ele nunca vai poder chamar de seu. Ele só pode chamar de meu seguro de vida se eu tiver um seguro individual. Você viu o exemplo que eu dei? Aquele segurado que contratou com 60 anos e com 90 foi diagnosticado. Se ele tivesse numa empresa, possivelmente ele estaria aposentado, já não teria mais vínculo com a empresa e já não teria mais o seguro de vida da empresa. E depois, com 90 anos, ele não contrata mais em lugar nenhum. Então, o seguro de vida individual, para chamar de meu, eu tenho que ter o seguro individual. Eu não posso ter só o da minha empresa, porque o da minha empresa é enquanto eu tenho vínculo. A partir do momento que eu não tenho mais o vínculo, eu não tenho mais o seguro. E aí pode ser que fique tarde para contratar. Então, ofereça o vida individual e o acidentes pessoais individual para seus clientes. De repente, ele comprou um vida individual de 500 mil, mas seu cliente viaja bastante, né? Vai voltar aí as viagens, aí avião, de carro, pelas essas estradas aí, poxa, ele está mais exposto a ter um acidente. Então, ofereça um complemento de acidentes pessoais individual também. Excelente. Então, vamos falar agora de comissionamento, que interessa muito ao corretor, a parceiros aí, assessorias, né? Aqui a gente tem aliança, tem um comissionamento de 40% é o máximo entre comissão e agenciamento. E nós temos uma comissão, um agenciamento máximo de 200%. Aqui coloquei 3 exemplos para quem quiser trabalhar com agenciamento, ter essas opções aqui e quanto que eu posso trabalhar de comissão se eu quero trabalhar com agenciamento. Então, a primeira continha que eu tenho que fazer quando a corretora quer trabalhar com agenciamento é pegar o valor do agenciamento e dividir por 12. Então, no primeiro exemplo, eu tenho um agenciamento de 100%. Se eu dividir por 12, ele representa 8,33. Quanto que eu posso trabalhar de comissão? Eu posso trabalhar com 31,67, com 100% de agenciamento, a soma vai dar os 40%. Se eu quero trabalhar com 150% de agenciamento, divido por 12, dá 12,5. Quanto que eu posso trabalhar de comissão? 27,5 de comissão, 150 de agenciamento, a soma dá os 40. E mais um exemplo, que é o nosso limite de agenciamento, 200%. 200 dividido por 12 dá 16,67. Eu posso trabalhar 23,33 de comissão, 200 de agenciamento, o máximo de 40. A Aliança tem um diferencial no agenciamento. Nós pagamos aqui agenciamento e comissão a partir da primeira parcela. A maioria das companhias, eu vou dizer quase todas, primeiro paga o agenciamento, esgotou o agenciamento e começa a pagar a comissão. Aliança não. Então, um exemplo, escolheu aqui 27,5 de comissão e 150 de agenciamento. O segurado pagou a primeira parcela. A Aliança vai pagar 27,5% de comissão, 100% de agenciamento
na primeira parcela. Na segunda parcela, vai pagar os 50% restante do agenciamento, mais 27,5% de comissão, e a partir da terceira parcela em diante, somente a comissão. Idem ao item 3 aí. Contratou 200% de agenciamento e 23% de comissão, pagou a primeira parcela. A Allianz paga 23% de comissão, 100% de agenciamento. Segunda parcela, mais 100% de agenciamento restante e 23% de comissão. Então, tudo que for acima de 100% de agenciamento até 200%, a Allianz vai pagar o agenciamento em 2 parcelas. 100% na primeira e o restante, o que excedeu 100% na segunda. Parcelamento em 12 vezes sem juros ou à vista sem desconto, a forma de pagamento, boleto ou débito em conta, e nosso prêmio mínimo é de R$20. Lógico, aqui a gente colocou um parcelamento de 12, mas aquele exemplo que eu dei, do simplificado de R$50 no ano, não consigo parcelar em 12. Só é possível parcelar em 2 de 25, porque em mais vai ficar abaixo do prêmio mínimo. Aqui a gente trouxe 2 estudos de caso, que é para ajudar, e vocês vão receber também isso daqui, não precisa bater foto, nada, que é estruturar uma venda para o seu cliente. Eu já tenho essas informações do meu cliente de automóvel, de residência, então, se eu já tiver essas informações aqui da família Silva, o senhor Silva tem 45 anos, tem uma renda de 5 mil, a senhora Silva, 41 anos, tem uma renda de 5 mil, eles têm 2 filhos, um de 12 e um de 5, tem uma casa que ainda faltam 5 anos para quitar, tem uma dívida de R$120 mil, pagam parcela de R$2 mil nesse imóvel, os filhos estudam em colégio particular, eles têm um gasto de 1.800, a família tem os outros custos, outros gastos da família, que é alimentação de R$3 mil por mês, a família possui uma reservinha, uma poupança de R$40 mil. A pergunta é, a família Silva precisa de um seguro de vida? Qual o capital? Quais as coberturas oferecer? Vamos fazer um exercício rápido aqui. Se vier a faltar um dos 2 provedores, veja que a renda cai R$5 mil. Então, quem ficou com 5 mil, se não tiver seguro nenhum, você imagine pagar 2 mil de imóvel e 1.800 de escola. Qual que é o primeiro passo? É tirar os filhos da escola particular e colocar numa pública, porque não vai conseguir pagar, né? As outras despesas ainda consegue reduzir. Mas, quitar o imóvel em R$120 mil. Garantir a educação do filho de 12 aos 21, 50 mil. Garantir a educação do filho de 7 aos 21 anos, 70 mil reais. Valor em risco, 240. A família, lembra? Tem a poupancinha lá de 40. Nós estamos falando de um seguro de vida de 200 mil reais. Olha, se a gente oferecer um seguro de 200 mil para cada um, para o senhor Silva e para a senhora Silva. Olha o quanto custa. R$52 para o senhor Silva de 45 anos e para a senhora Silva R$50. Quer dizer, R$102 por mês. Nós estamos falando de 1% da renda do casal para proteger sua família, né? Assistência funeral familiar, que aí estão amparados aqui os 2, né? Tanto os 2 filhos, porque ainda não tem 21 anos, o cônjuge, a senhora Silva, e o senhor Silva também, né? Nós estamos falando aqui de funeral para os 4, né? De R$20 mil, porque é R$5 mil o funeral para cada membro da família. Se acontecer um óbito, vier a óbito, os 2 filhos do casal ao mesmo momento, será R$10 mil de funeral disponibilizado para fazer o funeral. Olha a família Pereira, né? Não é a realidade desse público que está aqui, né? Temos mais de 600 corretores, parceiros e assessorias aí. Não é a nossa realidade, mas é a realidade do nosso Brasilzão, né? A família Pereira aqui. Veja, o senhor Pereira, 52 anos, tem uma renda de R$1.900. A senhora Pereira, 40 anos, sem renda fixa, tem trabalho informal e esporádico. Mas tem 4 filhos, um de 17, um de 13, um de 1 ano e outro de 7. Aqui começa, né? Eles moram em uma casa alugada por parente, porque um aluguel de R$380. Os filhos estudam em colégio público, né? Não tem gasto. Os outros gastos da família com alimentação, R$400 por mês. A família não tem reserva nenhuma, mas tem a prestação do eletrodoméstico, né? Isso não falta. E a pergunta é a mesma. Família Pereira precisa de um seguro de vida? Qual o capital? Quais as coberturas oferecer? Vamos fazer um exercício na próxima tela. Se o senhor Pereira vier a faltar, o que acontece com essa família nos próximos 6 meses? A gente não vai estender, não. O que acontece com eles nos próximos 6 meses?
eles precisam de 2.280 para pagar os 6 meses de aluguel. Eles precisam de 2.400 para se alimentar nesses 6 meses. Quitar a dívida imediata dos R$300 do eletrodoméstico. Vão adquirir uma nova dívida para fazer o funeral do senhor Pereira. Então, nós estamos falando em 7.980. Não tem nada, né? Não tem uma poupança, uma reserva, estamos falando de 7.980. Olha aquele simplificadinho, se a gente tirar aqui o custo com o funeral da nova dívida, de 3 mil, cai para 4.980. Olha como cai uma luva para essa família sobreviver 6 meses aqui, mantendo seu aluguel, se alimentando, até que a senhora Pereira consiga um trabalho com uma renda fixa, né? Nesses próximos 6 meses. Olha aqui os 5 mil reais, né? O quanto custa para o senhor Pereira. E aqui, veja aqui, nós estamos falando em 30 mil reais para funeral, para os 6 membros aí da família, para o senhor Pereira, para a senhora Pereira e para os 4 filhos da família. Se vier Deus me livre, um acidente automobilístico aí, os 4 filhos da família veio a óbito. Nós estamos falando em 20 mil reais para fazer o funeral. E olha o quanto custa, gente. R$ 37,75 no ano. Quer dizer, 0,17% da renda anual do senhor Pereira. Aqui, o senhor Pereira não vai procurar para comprar esse seguro. Até a família Silva, até que pode, né, por ter uma renda mais elevada, procurar alguém para comprar. Aqui a família Pereira não vai. Aqui a gente tem que ofertar. E a gente ofertando para a família Pereira, a gente está incluindo a família Pereira através de um seguro de vida socialmente. Então a gente tem duas: proteger a família e incluir a família socialmente através de um seguro de vida. Mas aqui tem que ser ofertado para as duas famílias. Vamos falar agora da rentabilidade para o corretor. O que né, a gente, quando é ao vivo esse treinamento, quando a gente tem a presença, né, graças a Deus nós vamos retomar o presencial, mas quando a gente fala dessa comparação aqui da comissão do corretor de um automóvel e de um vida, a gente sempre fala, né, o automóvel, todo ano o corretor dá uma reduzida na comissão para manter o seu cliente. O reajuste do IPCA, então nós temos um crescimento também na comissão de vocês, tá? Nós vamos colocar aqui um slide com apenas o simulador aqui. O Cláudio apresentou esse simulador, no caso seria um exemplo de contratação de uma apólice no valor de R$100 de mensalidade e com um comissionamento de 35%. Então, no primeiro ano, aí tem o demonstrativo da comissão que o corretor receberá, e ao final do 5º ano, ele terá em torno de R$22 mil de comissão, que na verdade, com reajuste anual, isso pode ultrapassar a R$25 mil de comissão. Olha essa projeção, né? Quando a gente coloca na ponta do lápis, como é importante a gente ofertar o Allianz Vida, né? Obrigada, Johnny. Johnny também, que é o nosso especialista aqui comercial. Obrigada pela participação, viu? A gente quer passar agora, então, para a parte de operação, a parte que vocês consultam na nossa ficha de gestão, nos nossos sistemas. A gente vai ver um pouquinho sobre endosso. Para isso, eu convido o nosso Roger Monteiro. Então, como a gente falou, né, nossa metodologia e missão de trabalho é ser o guardião do modelo operacional, né, do Allianz Customer Model. Tá? Então, a gente trabalha muito com processos de definição de regra em conjunto com a área de produto. Então, a área de produto aí, em conjunto com a área comercial, ela trabalha muito na questão de criar benefícios, cobertura, serviços diferenciados no processo de venda. A gente tem um processo de acompanhamento desses processos de venda com muitos KPIs, com muitos números. A gente tem na ponta do lápis, como a Dani falou, o que acontece no nosso dia a dia. E nesse contexto,
como a gente está nessa estrutura que é a fábrica, a gente tem muita sinergia entre processos. Então, muitos processos que vocês vão ver aqui no Vida, ele é muito similar ao, por exemplo, que vocês vendem no automóvel, no residência, tá? Então, isso facilita o dia a dia de vocês. Inclusive, nesse contexto, vocês vão ver que os caminhos são exatamente os mesmos que vocês já usam para outros produtos. Isso ajuda demais. E aí, o que a gente tem com isso? Ganho de eficiência, agilidade, né? E aí, automaticamente, faz com que o processo de emissão tenha aí confiança do corretor e do cliente para que a gente possa seguir. Então, aqui a ideia hoje é falar um pouquinho para vocês. A gente nem vai entrar muito no mérito de falar sobre o processo de emissão de propostas. Como o Claudio falou lá no começo, o processo é super simples, praticamente com 2 ou 3 dados, você já consegue emitir uma proposta, tanto do Allianz Vida, quanto do produto do Vida, quanto do Vida Individual, quanto do Acidentes Pessoais, e mesmo do Global. A ideia é que a gente falar um pouquinho sobre como é que funcionam os tipos de emissão, como é que funcionam os processos em cada um dos produtos, do Vida, do Acidentes Pessoais e do Global, tá? Falar um pouquinho do processo de emissão de proposta, e aqui é mais conceitual, porque eu tenho certeza que vocês conhecem no processo de emissão de proposta, e aí a gente vai focar um pouquinho no endosso, e aí a gente chega num ponto importante, né? Eu brinco, eu gosto muito dessa frase do nosso amigo Fausto Silva: quem sabe faz ao vivo. Então a gente vai mostrar para vocês um pouquinho de como funciona o endosso, consultas, vai falar um pouquinho sobre pendências, onde consultar, como o corretor pode avaliar isso no decorrer da informação dele, pelos caminhos que a gente tem, né? Então hoje a gente tem 3 caminhos mais comuns de acompanhar uma emissão de uma proposta ou de um endosso, né? Então, lá pela ficha de gestão, ou mesmo pelo painel de avisos do corretor, e não só isso, tá? Importantíssimo, também pelo e-mail que vocês têm cadastrado na nossa área de pendências lá na área comercial. Então, é super importante o e-mail de vocês estar super atualizado para que vocês possam receber as informações aí do processo de emissão. E aqui, vocês vão ver daqui a pouco, tem um processo interessante que é a Allianz, e o Claudião falou isso com maestria. A Allianz tem uma característica que os nossos concorrentes de mercado não têm, que é o seguinte: para nós, cliente, ele é um cliente independente do produto que ele tenha. Então, pode ser um automóvel, pode ser um Vida, pode ser um Acidentes Pessoais, pode ser um residencial. Então, dentro da própria base de dados de vocês, de clientes de vocês, vocês podem vender um produto da carteira do produto Vida, que com certeza vocês já vão ter agilidade, facilidade, porque os dados já vão estar disponíveis para vocês fazerem essas emissões, tá? Então eu vou deixar agora a palavra com minha amiga Renata, para ela mostrar aí para vocês um pouquinho desse processo. Desejo a todos um sucesso nas vendas desse produto, e que esse ano de 2022 seja um ano fantástico para todos vocês em vendas. Tem uma questão que foi feita sobre o segurado morar em outro país e fazer o seguro de vida. Esse tema nós estamos tratando agora vamos tratar em termos de cobertura, né? A nossa cobertura é no globo terrestre. Isso. Então, agora nós vamos ver a questão de ele residir fora do país, inclusive a parte de assistência. Então, essa pergunta nós vamos mandar junto com o material para vocês, tá? Peço só um pouquinho de paciência, que a gente já fez o questionamento para a nossa assistência, para o nosso prestador de serviço, que é a Mundial, e assim que retornar deles a questão da assistência de uma pessoa que vai residir fora, a gente retorna para vocês essa questão. Muito bom. E aí agora a gente mergulha na parte de emissão. Rê, o que você tem para contar para gente? Vamos lá então, Dani. A princípio nós vamos falar um pouquinho, dar uma pincelada com relação à emissão de propostas. Nós temos 2 tipos de emissão, que é a emissão manual, nós fazemos por aqui, análise matriz, que são casos de pendências médicas, os casos de acúmulo de risco, e que é referente a essa lei nova LGPD. E a emissão automática, que são os casos que o corretor mesmo faz a transmissão na ponta. O VI com capital de 5 mil e esse pacote simplificado, ele emite automaticamente. O API com capital de 100 mil também vai automaticamente. E o global
desde que a proposta devidamente assinada seja indexada na ficha de gestão, que é o nosso canal de comunicação com o corretor. Aqui nós temos a parte do corretor, que é a transmissão. Ele faz a transmissão em poucos passos lá no portal. E lá também ele faz o acompanhamento da ficha de gestão do nosso contato que a gente faz sempre que precisa de alguma pendência. E nós, operações, fazemos aqui a indexação, analisamos a indexação da proposta na ficha de gestão e acompanhamos, então, esse canal de comunicação. Solicitamos uma pendência ao corretor e ele responde tudo por meio da ficha de gestão. Então, acho que aqui tem um ponto super importante, gente, que é o seguinte, cada vez mais a atenção nessas informações das notas, etc., e claro, como o Claudio comentou, esse material vai chegar em vocês, é super importante. Por quê? Até o código de notas vai me ajudar no processo de emissão automático da sua proposta. Então, se for assertivo o processo de emissão, conforme o padrão informado, o sistema vai fazer um processo de emissão automático, então ninguém vai colocar a mão. Então, vale a pena prestar atenção aqui nesse processo, que esse é um dos grandes pontos hoje que a gente não tem emissões automáticas. Então, fez o processo correto na entrada das indexações, vocês vão ter grandes ganhos no processo de emissão. Comissão mais rápida, a pólice emitida mais rápida e assim por diante. E aí tem um ponto interessante, gente, que é o seguinte, nesse contexto da gente poder trabalhar com a Allianz Vida, vocês vão ver que é um produto super simples de se vender, super rápido, né? Então, inclusive, eu acho que alguém no chat fez alguma pergunta se consegue vender direto, acho que foi alguma coisa que eu vi rapidamente, eu não vi se foi isso, mas se consegue vender o produto acidentes pessoais direto no portal. Então, na verdade, na seleção lá do portal, a gente consegue sim fazer na seleção do produto no portal, consegue fazer a seleção do produto para poder fazer ou a venda do vida individual, ou do AP, ou mesmo do global, tá? Bom, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho dessa parte dos bloqueios, né? Então, ou dos códigos de emissão. Então, se vocês olharem aí, como a Rê falou, acho que no slide seguinte, ele fala dos principais bloqueios, né? Hoje, principalmente nos produtos individuais. E aí, hoje basicamente a gente tem os bloqueios por conta da LGPD, tá? Então, segurados menores de idade tem que ter uma validação por parte do titular em relação a poder fazer o seguro, então vai haver uma informação. Para os produtos individuais, inclusive, a LGPD está no script da proposta, se vocês olharem no final lá, isso está informando, né? Tem o bloqueio de proposta, né? Que vocês têm que fazer pedir para o segurado assinar e fazer a indexação do documento, tá? E, eventualmente, processos ligados a acúmulo de risco, que é um processo que ocorre algumas vezes. Então, a gente vai mostrar para vocês, vamos tentar mostrar para vocês como é que funciona isso no processo do portal, tá? Então, complementando o que o Roger está dizendo com relação às pendências para o corretor, até uma coisa que a gente hoje em dia vai pegar muito é com relação ao e-mail cadastrado. Para a gente fazer as pendências, impreterivelmente nós precisamos que tenha o e-mail cadastrado. Se não tiver o e-mail, a gente não acaba fazendo recusas, vamos dizer assim, indevidas pela falta do contato de ter uma proposta assinada pelo responsável. Nós temos pendências também com relação a propostas incompletas. É comum a gente receber proposta, são 9 páginas. Nós recebemos, às vezes, as 8 primeiras e a última não vem. Ou a gente recebe a última só com a assinatura do corretor, não tem a assinatura do segurado. Então, são coisas que fazem com que o processo seja mais demorado, porque a gente tem que retornar para o corretor, olha, preciso disso, preciso da proposta assinada completa. Então, isso faz com que o processo seja um pouco mais demorado. Então, a gente pede, por gentileza, para que a proposta seja indexada de forma completa. E no caso da apólice do global, somente é possível uma apólice por CNPJ. Então, assim, falaremos um pouco mais à frente sobre endosso, mas a gente precisa, no momento da transmissão, que a apólice anterior seja cancelada para que a emissão possa acontecer. Aqui falaremos também da questão de recusa de proposta, que gera bastante dúvida também. A recusa de proposta, ela ocorre em 3 momentos. Recusa por prazo, que é a questão de documento indexado fora do prazo.
e a recusa é gerada em nota incorreta. A gente vê diversas notas que às vezes, não sei o que acontece, o corretor cria uma nota e coloca lá e acaba às vezes que a gente não consegue fazer a tratativa assim. Recusa manual, quando o segurado pede ao corretor, olha, eu não quero mais essa proposta. Normalmente a recusa deve ser gerada na nota 456, onde a gente faz a recusa normal. E recusa técnica são nos casos que foi feita toda uma análise dessa proposta e o risco não foi aceito. Então, no nosso canal de comunicação com o corretor, que é a ficha de gestão, vai constar essa informação, recusa técnica. Agora, a parte mais importante desse treinamento é a questão dos endossos. Tem todo um trabalho sendo feito em cima dessa questão de endossos. Nós temos aqui 3 tipos de processo de endosso, né? Os que ocorrem de forma online, que não precisa de proposta indexada, que são as alterações cadastrais de um modo geral, endereço, e-mail, telefone, alteração de dados bancários, o corretor mesmo quem faz e automaticamente o sistema emite. Alteração de beneficiários. Esse é um caso muito polêmico, porque nós precisamos, para a emissão de um endosso de alteração de beneficiários, de um formulário preenchido e assinado pelo segurado. Tem muitas reclamações com relação ao endosso de beneficiários, só que assim, nós precisamos entender que no momento de sinistro, esse é um documento que precisa estar indexado na apólice. Ou seja, o corretor transmite a proposta de endosso de alteração de beneficiários e, em seguida, ele indexa na ficha de gestão, que é o nosso canal de comunicação, na nota 120, o próprio sistema faz o trabalho dele de emitir. Se ele não indexar este documento, o formulário, o endosso fica lá parado e vai ser recusado por prazo. Acontecendo um problema sistêmico, nós podemos aqui fazer este endosso, porém a nota muda, não é nota 120. O que tem gerado muita confusão é com relação à nota de alteração de beneficiários. O corretor faz a proposta de endosso no sistema, ele indexa o formulário na nota 120 e acabou o trabalho do corretor. O sistema faz sozinho. Não consigo, problema de sistema, não dá, não foi. Ok, indexa este formulário assinado e preenchido na nota 809 e deixa por nossa conta. Nós realizamos o endosso, emitimos, o corretor vai ver lá no nosso canal de comunicação que o endosso foi emitido. Não encaminhamos nenhum e-mail informando, olha, seu processo foi finalizado, não. Vamos acabar com o processo de e-mail, por mais digital que ele seja, a gente vai acabar com isso. Cancelamento de apólice e transferência de corretagem são casos que só a matriz realiza. E para isso nós precisamos da indexação. No caso de cancelamento, nota 810, transferência de corretagem, nota 811. Para esses 3 casos, alteração de beneficiários, cancelamento e transferência de corretagem, há formulários disponíveis para que sejam preenchidos e é um formulário padrão, com todas as informações. As notas para endosso, eu acredito que seja algo muito importante também, que questionam bastante, são essas. 807, alteração cadastral, 808, alteração de dados bancários, 809, alteração de beneficiários, o cancelamento 810 e a transferência de corretagem 811. Estes são os formulários. No caso de transferência de corretagem, existem 2 tipos de formulários. Um específico para cessão de direitos e obrigações, que são aqueles casos em que a corretora é vendida. E nesses casos, não pedimos a assinatura do segurado. O corretor atual já fica de acordo dessa transferência. Ele precisa apresentar o documento que comprove a compra e venda. E neste caso, não precisa de assinatura de segurado. Diferente da transferência de corretagem, que nós precisamos que tenha assinatura dos 2 corretores, o atual e o que vai seguir com este processo, e a assinatura do segurado. E o mais importante de tudo, com relação à transferência de corretagem, é o prazo. Nós precisamos que essa solicitação seja encaminhada para nós com, no mínimo, 90 dias de antecedência. Se hoje o corretor envia para nós uma solicitação de transferência de corretagem e a renovação acontece daqui a 2, 3 dias, não vai ser acatado. Isso não é acatado se o documento não estiver devidamente preenchido. Qualquer falta de assinatura, de carimbo, não é aceito. Então, a operação fica válida só na outra renovação. Esses outros 2 formulários são de inclusão ou alteração de beneficiário e de cancelamento.
Então, nós pedimos que seja padronizado, sejam utilizados esses formulários, porque eles já têm as informações que a gente precisa, não que um documento, uma folha esteja escrita a solicitação, mas o formulário facilita que nós temos todas as informações, eu não corro o risco de ter que pedir mais uma informação. Olha, corretor, eu preciso dessa informação, o código interno do corretor que não veio. Aqui no formulário eu já tenho tudo, não vou precisar de mais nada. Endosso de global. Qual tipo de endosso de global que é feito? Alteração de capital. Há 3 regras neste caso. Primeiro, é possível apenas a alteração de até 30% do capital atual. E isso gera apenas o bloqueio da proposta assinada, que tem que ser indexada na nota 255. É a mesma nota para seguro novo de global. Caso a alteração seja acima de 30%, além deste bloqueio de proposta assinada, vai ter um bloqueio de análise que nós é quem realizamos por aqui. Segunda regra do global, endosso de global, recorrência. Não é possível fazer um endosso a cada 20 dias, 10 dias, 1 mês, não é possível, somente após 90 dias. Isso porque o global, se o corretor for fazer várias movimentações, descaracteriza o produto. O ideal seja, então, a gente sugere, neste caso, que ele faça a contratação de um PME. Ele pode fazer até 3 alterações nesse produto global. E no caso de redução de prêmio, que é a terceira regra do endosso de global, o sistema não permite, porque ele não gera prêmio negativo. Ao realizar esta operação no sistema, o sistema vai informar com essa crítica. Prêmio negativo, fazer um novo seguro. E aí não adianta mandar e-mail para o Cláudio, aí o Cláudio manda para mim, e aí o Cláudio não dá, não tem como. A sugestão é que seja feito um novo seguro. Bom, pessoal, acho que a grande mensagem é o seguinte, acho que prestando, olhando com detalhes, com riqueza de informação que está descrito nas suas apólices, dentro do AliasNet Corretor e dentro da ficha de gestão, que é, como a Renata falou, a ferramenta de comunicação, vocês podem ter certeza que a navegabilidade do processo com o produto vai ser super simples. Então, é importante, usem o AliasNet Corretor com essa ferramenta, apoiem-se lá, eventualmente eu não vi aqui, Dani, porque como tem bastante gente, provavelmente os accounts que atendem vocês conhecem a fundo isso, então podem tirar dúvida com os accounts que atendem com vocês, que eles conhecem toda essa ferramenta e a gente está aqui para apoiar também nesse processo de venda. Então, novamente, sucesso aí nas vendas de vocês e contem com a gente aqui. Vocês vão receber esse material, então reforçando, novamente, quem se cadastrou vai ter esse material de consulta para sua corretora. Quero dar boas-vindas aqui ao Dr. Denis, do nosso jurídico contencioso. Dr. Denis, que prazer falar, viu, com você, com o seu time. Por favor, apresentem-se. Mas bom dia aí, bom dia a todo mundo, os corretores. Agora vamos falar um pouco de sinistro. Estou com o Rodolfo aqui no chat também. O Rodolfo é o gerente de sinistro, na parte de vida. Então vamos falar um pouquinho do sinistro aqui do Vida. A nossa agenda aqui é rápida para passar para vocês. A gente vai falar sobre o aviso de sinistro, o acompanhamento e algumas dicas de sinistro. E no final a gente tem as dúvidas, mas as dúvidas vocês já podem ir mandando pelo chat aí se vocês tiverem, tá? Vamos lá, nosso aviso aqui no Vida é 100% digital, tá? 100% digital. A gente tem um canal de abertura que é o sinistrovida@alianz.com.br. Através desse e-mail vocês vão avisar os sinistros. Ele é um e-mail que ele comporta 5 megas, tá? Então tem que tomar cuidado para não mandar muitos documentos. 5 megas é bastante, os documentos têm que vir em PDF, mas se precisar quebrar isso, a gente quebra em alguns e-mails, né? E ele vai ser aberto na mesma sequência, então não tem problema. Então o e-mail você tem que gravar bem, que é o sinistrovida@alianz.com.br. E a abertura do sinistro está super simples, tá? Por quê? A gente dispensa reconhecimento de firma, então os documentos são cópias simples, então é só ter o documento na mão, digitalizar e mandar. Não precisa de cópias autenticadas também, então os documentos originais podem ser digitalizados e mandados, então toda a documentação é super simplificada, tá?
Os formulários de avisos digitais também, nós reformulamos todos os formulários. Então, a partir de abril, eles já vão estar na internet, né, no caminho lá do Vida, todos com preenchimento digital, vão estar separados por cobertura e por cada produto. Então, isso vai facilitar muito a vida de vocês. Então, vai ter lá o formulário para morte, para invalidez por doença, para invalidez por acidente. E nós reduzimos muito os campos para preenchimento. Então, estão muito simples, tá? É o que a gente precisa, basicamente, para abrir o sinistro e para cumprir as exigências da SUSEP aqui, tá? E a abertura do sinistro, em um dia útil, mandou o e-mail, no dia seguinte, o sinistro está aberto. Podem consultar lá na ficha de gestão, fazer o acompanhamento, o sinistro já está aberto com o número e já vai cair na esteira para regulação. Bom, acompanhamento do sinistro. O acompanhamento também está 100% digital, então vocês entram lá no e-corretor, no e-cliente, vão conseguir, na ficha de gestão, saber onde é que está o processo de sinistro, né? Como é que está sendo analisado, se foi para o médico, se não foi. E uma outra informação também bacana, o tempo médio de pagamento vai em até 10 dias úteis, 10 dias. Então, assim, corridos, tá, os 10 dias. Chegando a documentação completa, né, o importante é isso, a documentação está completa. A gente consegue pagar em 10 dias. Esse prazo é um prazo máximo, a gente está aí uma média de 5, 6 dias com documentação completa, tá? Então é super rápido e, obviamente, os casos que não tem nenhuma dúvida, nenhum problema ali. Por quê? Porque a gente tem casos com suspeita de fraude, que aí acende alguns red flags aqui que a gente precisa parar, tirar ele da esteira e mandar para uma área de investigação, né? Isso daí é uma exigência aqui dentro da área de sinistro. Casos que estão com a documentação incompleta, obviamente que vai ter questionamento, né? E outro ponto importante que a gente tem visto, que é a ausência do termo de anuência para obter documentos médicos. Às vezes a documentação não vem completa, mas a gente consegue pegar os documentos nos hospitais, em clínicas, só que a gente precisa da anuência do beneficiário ou do segurado. E a gente tem sentido falta desse documento que acaba atrasando um pouco a regulação, tá? Do contrário, documentação completa, 10 dias, a indenização está na conta do beneficiário ou do segurado, tá? Aqui a gente trouxe alguns casos aqui para vocês terem um pouco de atenção, né? Eu sei que vocês estão na ponta, os corretores, mas a gente pegou aqui, esses casos são reais, são casos da Allianz. Então o primeiro caso aí foi, vocês estão vendo aí, um caixão com pedra dentro. Era um seguro com pouco tempo de vigência, a segurada tinha 37 anos, tinha um capital elevado e a morte foi uma morte suspeita, constou no certidão de óbito. Então isso chamou a atenção, tirou da esteira, foi para uma área de investigação, a área de investigação pediu a exumação do corpo para o delegado autorizou, e quando exumaram lá o caixão, era isso que tinha dentro. Você vê, tinha uma almofadinha, mas o resto era só pedra dentro do caixão. E aí a gente descobriu que a pessoa estava viva, tinha uma quadrilha envolvida, né? E isso acabou tendo consequências, isso partiu para um inquérito policial e as pessoas já estão sendo processadas criminalmente, tá? E a Allianz é bem combativa com relação a isso, tá? A questão de fraude, essas questões a gente é uma diretriz mesmo que vem de fora do grupo, a gente está muito atento com essas questões. E com relação também ao caso de baixo, que a gente viu, é um caso de Pernambuco, né? Esse senhor aí contratou várias apólices, R$1 milhão, ele apareceu nas corretoras, a gente questionou tudo, ele não tinha vínculo com esses corretores, ele não tinha outros produtos, ele apareceu querendo contratar essa apólice de seguro de vida com capital elevado. E ele fez em várias corretoras. E 2, 3 meses depois ele reclamou aqui uma invalidez por doença cardíaca, né? E a gente investigou tudo, ele não tinha doença cardíaca nenhuma, estava muito bem, ele participava de rodas políticas lá em Pernambuco, tudo. E a gente acabou recusando esse processo está em juízo, está em discussão judicial. Então esse é um ponto importante que, se a gente tem essa questão de fraude e esse caso acaba virando judicial, ele pode prejudicar também o desempenho das corretoras dentro da Allianz, né? Porque a reserva fica constituída
na filial e também para os corretores, né, no resultado dos corretores. Então, esse é um caso também que chama atenção, que a gente precisa ter atenção na hora de vender, na hora de avaliar esses riscos, tá? Dani, eu acho que são esses principais pontos que a gente queria passar aí para os nossos colegas. Eu desejo muito boa sorte aí, boas vendas. O Vida é um produto que a gente tem um carinho especial aqui, não é porque fica na minha área, mas a gente tem um carinho especial. A Allianz tem esses diferenciais de pagar rápido, de fazer digital todo o processo. E boa sorte aí para todo mundo. Muito obrigada, Dr. Denis. Terminando o nosso conteúdo técnico, meio-dia pontualmente. Obrigada ao time, a todos aqui que estão no chat. A gente termina a parte técnica. Eu queria abrir também para as últimas perguntas. Catinha, como que está a nossa interação com os corretores? Isso, Dani. Nós estamos com 444 aqui. Acho que vale uma pergunta que eu respondi no chat, mas é a questão do cross-sell, se tem desconto. Sim. Nós temos desconto para clientes Allianz que tem residência, ele já tem um desconto no CPF para adquirir um seguro de vida. Só que esse desconto é no CPF. Então, qual que é a minha dica? Listem todos os seus clientes de residência e ofereça o vida, porque se outro corretor oferecer, ele vai adquirir esse desconto, porque o desconto está no CPF e não na corretora. Então, eu respondi no chat, mas agora para todos aí ao vivo. Então, procurem os seus clientes de residência, já oferte o vida individual, acidentes pessoais, que vocês já vão obter esse desconto. É automático, está lá no sistema, vocês vão enxergar. Excelente. Obrigado. Eu vou projetar aqui, então, a nossa nuvem de palavras. Como é que ficou, então, a percepção? Olha que bacana, Cláudio, Dr. Denis aqui, ó, Renata. Nossa, que legal. Características do individual, né? A gente teve destaque para o nosso assistência funeral, né, Claudião? Você quer ver aqui, olha, que realmente... Assistência, doenças graves, idade... Rapidez na cotação, emissão rápida, não só na cotação, mas na emissão é um diferencial Allianz, sim. Assistência ampliada também é um destaque. Muito bacana ver essa nuvem. A idade de aceitação também é visto como bons olhos aqui perante o mercado, muito bacana. Quero agradecer imensamente a todos que puderam ficar até esse finalzinho. Peço desculpa lá no simulador, mas vocês vão receber esse material. Procurem seu account, ele tem essa tabela, esse simulador, para colocar no desktop de vocês aí, projetar esses 5 anos de venda. Contem com a gente sempre e torço aí que vocês diversifiquem suas carteiras com o nosso produto de vida, e daqui para frente aí a gente começa a falar em produção mesmo, e vocês cumprindo a meta da Allianz também, ajudando aí os accounts. Desejo a todos aí bons negócios, ótimos negócios a todos, e contem com a Allianz em tudo que precisar em seguro de vida.